Boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula desse semestre, né? Então, nosso último assunto, formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Vou abrir aqui. Então, a regra de L'Hopital. Então, suponha que f e g sejam deriváveis e g' seja diferente de zero em um intervalo aberto I e que contenha A, exceto possivelmente em A, e suponha que ocorra esses casos aqui. Deixa eu corrigir aqui um erro de digitação aqui. Então, o limite de f de x, quando x tende a A, igual a zero. Então, se eu tenho limite de f de x, quando x tende a A igual a zero, e limite de g de x, quando x tende a A igual a zero, ou limite de f de x, quando x tende a A igual a mais ou menos infinito, limite de g de x, quando x tende a A igual a mais ou menos infinito, em outras palavras, temos uma forma indeterminada do tipo ou 0 sobre 0, porque é f sobre g, ou infinito sobre infinito. E então, nesse caso, né, se ocorre ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós temos essa igualdade. O limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a A. Então, por que usar essa igualdade? Porque, às vezes, eu não consigo resolver isso aqui, porque isso aqui é uma indeterminação, é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, porém, a derivada de f e a derivada de g sendo diferente de zero, eu escapo da indeterminação, e aí eu consigo calcular o limite facilmente. Então, se o limite do lado direito existir, ou for igual a infinito ou menos infinito, nós podemos resolver dessa maneira. Observação 1. A regra de L'Hopital diz que o limite de um quociente de funções é igual ao limite do quociente de suas derivadas, desde que as condições dadas estejam satisfeitas, que é ser 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. É especialmente importante verificar as condições relativas aos limites de f e g antes de usar a regra de L'Hopital. É isso. Então, não é qualquer quociente que a gente vai usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital só posso usar se for indeterminações, se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Segunda observação. A regra de L'Hopital é válida também para os limites laterais e para limites no infinito ou no infinito negativo. Então, também é válido para os limites laterais, quando eu quero que x tende a A pela direita ou x tende a A pela esquerda, e também quando x tende a infinito ou a menos infinito também é válida. E a terceira observação, para o caso especial no qual f de A é igual a g de A, que é igual a zero, a derivada de f e derivada de g são contínuas. E a derivada de g diferente de zero, é fácil verificar a regra L'Hopital ser verdadeira. Exemplo. Então, não vou demonstrar a regra L'Hopital, porque o nosso tempo é reduzido, mas isso tem, qualquer livro de cálculo tem a demonstração da veracidade da regra de L'Hopital, né? Vamos para exemplos. Então, eu quero calcular esse limite. Limite de ln de x sobre x menos 1, quando x tende a 1. Observe, se eu substituir no lugar de x por 1, aqui embaixo vai ficar 1 menos 1 dá 0. E em cima, ln de 1, vou fazer aqui o gráfico aqui, da função logarítmica. ln de 1 é 0. Então, eu sei que a função ln de x, quando x for 1, é 0. Então, eu tenho 0 sobre 0. Então, eu tenho determinação do tipo 0 sobre 0. Então, se eu tenho 0 sobre 0, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então,
como é que eu boto? Para não ter que escrever toda hora. Usando a regra de L'Hopital, eu utilizo isso aqui, que significa aplicando L'Hopital. Então, aplicando a regra de L'Hopital, eu vou ter limite quando x tende a 1, e aí eu faço a derivada de ln de x. Então, isso aqui a gente já aprendeu na aula passada. Derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de x menos 1, derivada de menos 1 é 0, derivada de x é 1. Não tem mais indeterminação. Aqui é 1, se eu substituir 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 1 é 1. Está aí a resposta. Então, o limite de ln de x sobre x menos 1, quando x tende a 1, é 1. A resposta, 1. Então, de onde veio essa resposta? Porque eu apliquei a regra de L'Hopital, fiz a derivada desse e a derivada desse, e depois apliquei o limite. Então, muito simples, muito fácil. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Exemplo 2. Quero calcular agora o limite de e elevado a x sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. Então, vou agora botar aqui a função exponencial, o gráfico da função exponencial. A função exponencial é desse tipo. Em 0 é 1. E quando x vai para infinito, x indo para infinito, a função vai para infinito. Então, e elevado a infinito dá infinito. E infinito ao quadrado é infinito. Então, eu tenho o caso da indeterminação de infinito sobre infinito. Então, se eu tenho infinito sobre infinito, eu posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, vai ser limite quando x tende a infinito. E aí eu faço a derivada. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Posso substituir? Se eu substituir e elevado a infinito, dá infinito. Se eu substituir aqui, 2 vezes infinito é infinito. Continua o caso de infinito sobre infinito. Indeterminação. Posso aplicar L'Hopital de novo. Posso aplicar L'Hopital quantas vezes for necessário. Então, posso aplicar L'Hopital de novo. Então, vai ficar limite quando x tende a infinito. Aplicando L'Hopital, e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de 2x é 2. E agora não tem mais indeterminação. Posso substituir. Isso aqui vai dar e elevado a infinito é infinito. Infinito sobre 2 é infinito. Resposta, infinito. Dúvidas, pessoal? Não? Prosseguindo. Exemplo 3. Calcule esse limite. Então, vou desenhar de novo a função ln. A função ln desse tipo. Em 1 dá 0. Indo para infinito, essa função vai para infinito também. Então, eu tenho ln de infinito é infinito, raiz quadrada de infinito é infinito, então eu tenho a condição infinito sobre infinito. Indeterminação desse tipo, então eu posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, isso é igual a limite, quando x tende a infinito. Derivada de ln é 1 sobre x. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, tem isso aí. Observe, se eu substituir, 1 sobre infinito é 0. Se eu substituir, 1 sobre infinito é 0 sobre 0. Eu caio
na indeterminação de 0 sobre 0. Mas, em vez de fazer isso, eu vou fazer extremos por meio. Vou arrumar esse quociente aqui. Então, só vou arrumar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar limite. Quando x tende a infinito. Então, aqui vai ficar 2 raiz de x em cima sobre x embaixo. Quando eu substituo, dá infinito sobre infinito. Então, continua sendo indeterminação. Infinito sobre infinito. Então, se continua a indeterminação, posso aplicar o L'Hopital de novo. Aplicando o L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a infinito. Raiz, a derivada de raiz de x, a gente sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Como tem esse 2 multiplicando, corta com o 2 daqui de baixo. Então, vai sobrar só 1 sobre raiz de x. E embaixo, derivada de x é 1. Pronto, não tem mais indeterminação, né? Porque não tem mais zero embaixo, nem infinito embaixo, então não tem indeterminação. Então, eu posso resolver. Resolvendo isso aqui, substituído aqui por infinito, 1 sobre infinito é 0. 0 sobre 1 é 0. Resposta, 0. Então, a derivada de ln de x, quando ln de x sobre raiz de x, quando x tende a infinito, é 0. Tem outros tipos de indeterminação. Vamos ver o produtos indeterminados. Então, se o limite de f de x for igual a 0 e o limite de g de x for igual a infinito, ou menos infinito, tanto faz, então não está claro qual o valor vai ser o limite desse produto. Esse produto aqui é de 0 vezes infinito ou menos infinito. Por quê? Existe uma disputa aqui de f e de g. Ou seja, se f ganhar, a resposta vai ser 0, porque 0 foi mais forte do que o infinito, então dá 0. Se o g ganhar, a resposta é infinito, porque o infinito foi mais forte do que esse termo daqui, então é infinito. E se tiver um equilíbrio entre os dois, vai ser um número diferente de 0. Então, não está claro quem é esse limite se houver algum. Há uma disputa entre f e g. Se f ganhar, a resposta é 0. Se g vencer, a resposta será infinito ou menos infinito. Ou ainda pode haver um equilíbrio. E então a resposta será um número finito diferente de 0. Esse tipo de limite é chamado forma indeterminada do tipo 0 vezes infinito. Então, nós temos essa forma indeterminada 0 vezes infinito. E podemos lidar com ela escrevendo o produto FG como um quociente. Observe, se eu tivesse, por exemplo, assim, um número assim, 4 vezes 6, por exemplo. 4 vezes 6. A gente sabe que 4 vezes 6 é igual a 24, né? Porém, eu posso escrever, em vez de... Eu não quero escrever produto, vamos dizer que eu não saiba fazer a conta de multiplicar, mas eu sei fazer conta de dividir. Então, eu posso escrever assim, 4 sobre 1 sobre 6. 4 dividido por 1 sexto, eu sei que dá 24. E também eu posso escrever assim, em vez de escrever, eu posso escrever 6 sobre 1 sobre 4. 6 dividido por 1 quarto também é 24. Então, veja que eu saí de uma multiplicação para uma divisão. Uma divisão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai escrever, em vez de escrever um produto, vai escrever um quociente. Então, em vez de escrever f vezes g, eu escrevo f sobre 1 sobre g, ou, em vez de escrever f vezes g, eu posso escrever g sobre 1 sobre f. Por que isso? Veja o exemplo. Eu quero calcular esse limite. Limite de x vezes ln de x. Observe, se eu substituir aqui, x por 0, ln por 0. Observe a função logaritmo, como é o gráfico. Quando
x se aproxima de zero, x está vindo para zero. Quando x se aproxima de zero, essa função se aproxima de menos infinito. Okay? Essa função nunca toca o eixo y. Ela se aproxima muito, mas nunca toca. Então, nunca vai chegar em zero. Nunca esse x consegue chegar em zero. É sempre 0, alguma coisa. Então, isso aqui vai descer lá para menos infinito. Então, eu tenho uma multiplicação de zero vezes infinito, que é uma indeterminação, né? No caso, menos infinito. Tanto faz, menos ou mais. Né? Então, eu tenho esse produto indeterminado. Então, se eu tenho esse produto indeterminado, então, o meu objetivo é transformar isso aqui em um quociente. Então, eu posso fazer, em vez de escrever x vezes ln de x, eu posso escrever x sobre 1 sobre ln de x, ou ln de x, eu posso escrever tanto assim, porque isso aqui não muda nada. Isso aqui é igualzinho a isso aqui. A gente viu no exemplo anterior, né? De 4 vezes 6 é a mesma coisa de 4 vezes 1 sexto. Veja que dá o mesmo valor. Ou 6 sobre 1 quarto. É o mesmo valor, é a mesma coisa. Isso aqui é igualzinho a estar escrevendo 4 vezes 6. Isso aqui é igualzinho a estar escrevendo 4 vezes 6. É a mesma coisa. Só muda o jeito de escrever. Então, eu posso escrever esse produto dessa maneira ou esse produto, x vezes ln de x, dessa maneira. ln de x sobre 1 sobre x. É a mesma coisa. Porque aqui eu boto 1 embaixo, faço extremos por meio, fica x ln de x sobre 1, que é x ln de x. Aqui é a mesma coisa. Boto 1 embaixo do x, extremos por meio, x ln de x sobre 1, que é isso aqui. Então, qual desses eu devo fazer? Qualquer um serve. Só que um pode dar mais trabalho do que o outro para resolver. Então, eu prefiro escrever isso aqui. Ó. Eu prefiro escrever dessa maneira. Então, isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de ln de x sobre x. Sobre x o quê? Sobre 1 sobre x. Por que eu preferi escrever assim? Porque eu sempre pego a função mais complexa, mais complicada, para deixar em cima. E a de baixo eu pego a mais simples. Então, observe que entre x e ln de x, x é mais simples. Então, eu botei x embaixo e deixei ln em cima. Porque é mais fácil derivar 1 sobre x do que derivar 1 sobre ln de x. Isso aqui dá mais trabalho fazer essa derivada do que essa. Então, eu pego a derivada mais simples para torná-la nesse quociente, né? Porque aqui a derivada é simples, né? Observe o que é que aconteceu. Quando eu boto zero aqui, isso aqui dá menos infinito. E quando eu boto zero aqui, 1 sobre zero também é infinito. Ou seja, saiu desse caso para esse caso aqui, infinito sobre infinito. Então, observe que eu falei lá no início da definição do logaritmo. Eu só posso aplicar o logaritmo se for isso ou isso. Estava escrito assim, ó. Eu não posso usar o logaritmo aqui. Então, eu peguei isso aqui, esse produto, transformei em um quociente e observe, quando eu substituir, ln de zero é infinito. 1 sobre zero é infinito. Eu tenho infinito sobre infinito. Agora eu posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital. Então, aqui eu não podia aplicar L'Hopital, mas aqui eu posso. E veja que é a mesma coisa. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso. Porém, isso aqui era 0 vezes menos infinito. E aqui eu tenho menos infinito sobre infinito. Isso aqui eu posso aplicar L'Hopital, aqui não. Então, resolvendo, aplicando L'Hopital, isso vai ficar limite, quando x tende a zero pela direita, derivada de ln de x, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, vamos lá, 1 sobre x
é a mesma coisa que cx elevado a menos 1. A derivada disso aqui é menos 1 grau dá menos 2, ou seja, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso dá menos 1 sobre x ao quadrado. Arrumando isso aqui, vai ficar limite, quando x tende a zero pela direita, extremos por meios, vai ficar menos x ao quadrado sobre x. Simplificando, isso dá limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x, né? Menos x. Corta esse quadrado com esse x, ficou menos x em cima. E agora eu posso aplicar. Substituindo x por zero, limite de zero é zero. Aí a resposta. Então, o limite de x vezes ln de x dá zero, ou seja, o zero foi mais forte do que o infinito. A resposta foi zero. Vamos por meio, está certo. Diferenças indeterminadas. Então, nós vimos produtos indeterminados, agora vamos ver diferenças indeterminadas. Então, se o limite de f de x é igual a infinito e o limite de g de x é igual a infinito também, então, o limite de f menos g, quando x tende a A, vai acontecer de novo uma disputa em quem é mais forte dos dois, se é esse ou se é esse. Então, é chamada forma indeterminada do tipo infinito menos infinito. De novo, há uma disputa entre f e g. A resposta será infinito se f ganhar. Então, se esse aqui ganhar, for muito maior do que esse, a resposta é infinito. Ou será menos infinito se esse aqui ganhar. Se esse aqui for muito maior do que esse, porque os infinitos não são iguais. Então, a resposta será menos infinito. Ou haverá entre eles um equilíbrio, resultando num número finito, né? Se os dois forem iguais, dá zero. Se esse for um pouquinho maior do que esse, dá um número positivo. Se esse for um pouquinho maior do que esse, dá um número negativo. Então, não tenho clareza qual é a resposta. Então, o que é que eu posso fazer? Exemplo. Então, eu tenho essa forma determinada aqui. Observe se eu substituir, de novo, o ln, nunca esqueçam, ln de 1 é 0. Essa é a função ln de x. Então, ln de 1 é 0. Então, eu tenho 1 sobre 0 dá infinito. Se eu substituo aqui, 1 menos 1 é 0. 1 sobre 0 é infinito. Ou seja, eu tenho a indeterminação infinito menos infinito. Então, alguém despreparado poderia já querer botar igual a 0. Né? Infinito menos infinito é 0, limite de 0 é 0. Só que não. Eu não sei quem é mais forte do que o outro se tem um equilíbrio aqui. Então, eu vou ter que resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Vou tentar transformar isso aqui em um quociente só. Então, aquela mesma coisinha que a gente fazia lá no primário. Vamos dizer, se eu tinha 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, por exemplo. Eu tenho uma diferença, né? Uma subtração, eu quero transformar em um quociente. Então, eu pego esses dois multiplicando. Quando eu divido por esse, sobra esse. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, menos. Quando eu divido por esse, sobra esse. Então, vai ficar 2 vezes 1. A resposta dá 1 sobre esse produto aqui. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende a 1, de o MMC é o produto dos dois, x menos 1 vezes ln de x. Tudo isso dividido por isso, sobra esse aqui, né? Pega os dois por esse, corta esse com esse, sobra esse aqui. Então, sobra esse vezes 1. Então, x menos 1. Menos, tudo isso dividido por esse, sobra esse. Então, menos ln de x. Então, transformou em um quociente. Então, saiu de uma diferença para um quociente. Se eu substituir, 1 menos 1 dá 0, ln de 1 dá 0, 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0,
ln de 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. Então, eu estou com uma indeterminação agora do tipo 0 sobre 0. Observe, antes eu tinha isso. Agora eu tenho 0 sobre 0. Se eu tenho 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, isso vai ser igual a limite, quando x tende a 1, a derivada de tudo aqui, de cima. Então, a derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, derivada de ln de x, 1 sobre x. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x. Embaixo, vou fazer essa multiplicação aqui para... Não vai ter que ter a regra do produto do mesmo jeito, né? Porque vai ficar x vezes ln, então vai ter a regra do produto. Então, regra do produto, deriva o primeiro, conserva o segundo. Derivada de menos 1 é 0, derivada de x é 1, 1 vezes ln de x dá ln de x. Mais, então derivei o primeiro, conservei o segundo, mais. Deriva o segundo, derivada de ln de x é 1 sobre x, vezes esse. Então, dá x menos 1 sobre x. E agora eu vou arrumar isso aqui, né? Vou fazer umas pontinhas aqui para dar uma arrumadinha. Então, limite, quando x tende a 1. Aqui o MMC é x, né? Porque aqui é como se tivesse 1. Entre 1 e x é x. X dividido por 1 dá x. X vezes 1 é x. Menos. X dividido por x é 1. 1 vezes 1 é 1. E embaixo, mesma coisa, né? Aqui é como se tivesse 1. MMC de 1 em x é x. X dividido por 1 é x. X vezes ln de x é x ln de x. Mais. X dividido por x é 1. 1 vezes x menos 1 é x menos 1. Extremos por meios, eu posso cortar esse x daqui com esse da cá. Então, sobrou o quê? Limite de x menos 1 sobre x ln de x mais x menos 1. Quando x tende a 1. Vamos ver o que é que dá. Se eu substituo aqui, 1 menos 1 dá 0. Então, em cima deu 0. Embaixo. Quando eu substituo aqui, 1 menos 1 dá 0, essa parte. Substituo aqui 1. ln de 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. Resposta, 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0, posso aplicar o L'Hopital de novo. Então, aplicando o L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a 1, derivada do que está em cima. Derivada de menos 1 é 0, derivada de x é 1. Então, ó, já não vai dar mais L'Hopital mais. Não vai dar mais indeterminação. Em cima já não deu nem 0 nem infinito. Deu 1 em cima. Então, derivada de menos 1 é 0, derivada de x é 1. Embaixo, derivada de menos 1 é 0, derivada de x é 1. Aqui eu tenho uma regra do produto aqui, né? Deriva a primeira, derivando de x é 1. Conserva o segundo, ln de x. Então, vai ficar ln de x mais. Deriva o segundo, 1 sobre x. Conserva o primeiro, vai ficar x vezes 1 sobre x, então x sobre x. E, por último, derivada de x é 1, porque esse termo aqui, a derivada de menos 1 é 0. Arrumando isso aqui, eu tenho limite, quando x tende a 1, de 1 sobre ln de x, mais x dividido por x dá 1, mais 1. Ou seja, isso é igual a limite, quando x tende a 1, de 1 sobre ln de x mais 2. Agora eu posso substituir, não tem mais indeterminação. Observe que em cima é 1, então não tem como ter indeterminação. Substituindo, ln de 1 é 0, né? ln de 1 é 0. 0, mas sobrou o quê? 1 sobre 2. Resposta, 1 sobre 2. Então tá aí. Então, um desavisado ia chegar aqui e ia dizer que era igual a 0. Infinito menos infinito é 0, limite de 0 é 0. Só que está errado. O limite disso aqui é meio. É 1 sobre 2, que é meio. Então, essa é a forma diferenças indeterminadas. Sempre a gente tem que escrever na forma de um quociente. Eu acho que era isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então,
A regra de L'Hopital, como eu falei, é uma regra para cálculo de limites indeterminadas. A gente sabia fazer alguns limites anteriormente, porém, nem todos os limites a gente conseguia fazer com as regras que a gente sabia. Mas agora, com a regra de L'Hopital, a gente consegue calcular todos os limites indeterminados, né? Porque antes a gente só podia calcular aqueles que a gente poderia fatorar para poder eliminar a indeterminação. Agora não. A gente pode resolver como a gente aprendeu anteriormente ou usando essa regra de L'Hopital, né? Derivando em cima e embaixo. Dúvidas, pessoal? Então, nossa última tarefa, daqui a pouco entra para vocês, vai ser para calcular limites indeterminados, né? Cálculo de limites usando a regra de L'Hopital. Observe que eu vou pedir para usar a regra de L'Hopital, mesmo que dê para vocês fazerem sem usar a regra de L'Hopital, mas eu vou pedir para vocês usarem a regra de L'Hopital. Então, não adianta fazer de outra maneira, porque eu não vou considerar. É usando a regra de L'Hopital. E é isso. Estamos encerrando o nosso semestre hoje. Encerramos o nosso semestre hoje. Vou terminar de corrigir as atividades.